Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 17 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira, vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica. Estamos nas chamadas cartas pastorais, as cartas de Paulo aos seus presbíteros ali, aqueles que o ajudaram a plantar várias igrejas na região ali do Império Romano, somente ali a região, né? Hoje é conhecido como Grécia, ali Ásia Menor, né? Onde hoje é conhecido também como Turquia. Enfim, ali Paulo escreve para Timóteo e também para Tito e obviamente para as igrejas em que esses pastores, esses seus presbíteros estavam. Aqui hoje nós vamos falar de Tito. Tito é uma pequena carta de 3 capítulos apenas, então dá para a gente fazer ela de uma vez só, ainda que seria prudente se fizéssemos ela um pouco mais devagar. Mas tudo bem, vamos aí correr aí esses 3 capítulos hoje. Eu quero destacar um texto, na verdade, que eu vou fazer. Como é um texto um pouco mais longo, eu vou ler ele de uma vez. Eu ia ler ele separado, mas vou ler de uma vez. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, como eu disse, Paulo ocupou-se de advertir e instruir Tito sobre assuntos importantes da plantação da igreja em Creta. Temos aqui assuntos como liderança, discipulado e até mesmo disciplina. Nesse texto que destacamos, o apóstolo utiliza um fluxo de raciocínio lógico e natural para incentivar os crentes às boas obras. Como ele vai incentivar os crentes às boas obras? Ele faz ali uma espécie de repercussão natural de um assunto no outro para mostrar exatamente que nós fazemos ou por que devemos fazer boas obras. Para isso ele vai basicamente falar ou responder ou abordar 3 temas, que é o seguinte: o que a graça pode fazer além de salvar, a recordação de que a graça é, e por último, a repercussão final da graça. Então vamos começar falando o que a graça pode fazer além de salvar. É isso que Paulo vai, já no versículo de número 11 e 12, ele já vai mostrar. Ele fala assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então ele está falando da graça, já anunciando qual que é o assunto do seu raciocínio. E aí ele vai no versículo 12, ó: ela nos ensina. Interessante isso. Basicamente o que a gente sabe é que a graça salva. E isso é importante. Então, vamos falar disso um pouco mais à frente. Mas Paulo destaca que ela não só salva. Paulo fala que ela também ensina. Aqui Paulo foi específico em dizer que ela ensina, no caso aqui, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então, basicamente, a graça faz aqui 2 coisas, podemos dizer assim. Primeiro, ela vai ensinar a renunciar à impiedade, então ajuda a renunciar, mas não só a renunciar, também a maneira de viver. Então, você para de fazer isso e passa a viver isso. É negativa no sentido de que deve parar de fazer e é positiva no sentido de que deve passar a fazer. Então, basicamente, Paulo vai dizer que a graça ela ensina. A ideia é: como posso continuar praticando coisas que levaram meu Salvador para a cruz? A ideia de Paulo aqui é dizer o seguinte: como eu posso continuar fazendo coisas essas que levaram o meu Salvador a morrer na cruz do Calvário? Tem um filme que eu gosto bastante que chama Um Ato de Coragem. É uma história de um pai que o seu filho muito novo, lá talvez 4, 5 anos de idade,
ele descobre um problema de coração grave. E o diagnóstico é terrível. Aquele garoto de 4, 5 anos vai morrer se não fizer um transplante de coração. O problema é que o transplante de coração é caríssimo e o pai e a família, obviamente, não tem condições de arcar com aquele transplante de coração. Além disso, tem uma fila enorme de pessoas aguardando o coração. E o que o pai faz? O pai sequestra o hospital, ele sequestra as pessoas ali, os médicos, os enfermeiros e pacientes daquele hospital e exige que se faça o transplante do coração do filho. Qual é o problema? Não tem um coração para transplantar para o filho. E aí o que ele faz? Ele faz o médico prometer que vai transplantar o próprio coração no filho. E ele se dispõe a tirar a própria vida para que o filho viva. Só que aí o filme tem um desenrolar que eles acabam conseguindo lá um coração para o filho. E o pai, obviamente, é preso. Mas no final do filme, o filho vendo o pai indo para a prisão exatamente porque se sequestrou e se dispôs a tirar a própria vida pelo filho, o filho promete que vai honrar o ato do pai. Por que eu estou contando a história do filho que promete honrar o ato do pai? Porque, basicamente, é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando o seguinte, olha, como que eu posso continuar fazendo as mesmas coisas que levaram o meu Salvador para a cruz? É como se aquele filho que recebeu um coração novo começasse a viver uma vida que, em pouco tempo, o coração dele novamente iria falhar. Não faz muito sentido e outra coisa, é uma afronta àquele que se entregou. Então Paulo basicamente está trabalhando dentro desta lógica, dentro deste raciocínio. Quando a gente fala sobre isso, a gente aborda um tema que sempre traz alguma confusão, e aí especialmente em meios cristãos evangélicos, que é sobre a motivação para a nossa transformação. Paulo aqui vai dizer que a motivação para a transformação do nosso coração, ou a motivação para as nossas boas obras, deve ser a graça de Deus. E aí você deve perguntar, mas por quais outros motivos eu posso optar pela transformação? Quais outros motivos podem motivar a minha transformação? Por exemplo, tem pessoas que podem ser motivadas pela lei. Eles vão dizer o seguinte, se eu obedecer à lei, Deus vai me livrar do inferno. Ou se eu obedecer, for um bom garoto, Deus vai acabar se agradando de mim, ficando muito feliz com a minha vida. É óbvio que agradar a Deus é importante, porém não é isso que garante a nossa salvação. Não é a obediência à lei que garante que o homem vai ser salvo e principalmente, a obediência à lei pode tornar o homem orgulhoso, porque ele vai saber que foi ele que obedeceu à lei, por isso ele merece todo o mérito de Deus. Paulo diz, não, é a graça que deve motivar a obediência e não a lei. Mas não só isso. Qual outro motivo pelo qual nós podemos fazer boas obras? Pode ser por egoísmo. Então, por exemplo, um pai que educa o seu filho nos caminhos do Senhor, para que o seu filho se transforme em alguém que no futuro vai dar alguma coisa boa para o pai, esse pai está fazendo por ele mesmo. Por exemplo, um pai que cuida do filho, para que o filho cuide dele na velhice, esse pai está pensando nele mesmo. Não é uma boa motivação para fazer isso. Temos que educar os nossos filhos no caminho do Senhor? Temos, mas temos que fazer isso pela graça de Deus. Assim como o Pai, Deus, nos ensina através da graça, nós também devemos ensinar os nossos filhos através da graça. Estou dando um exemplo aqui, mas esse exemplo pode se espalhar em outras áreas da nossa vida. O casamento, por exemplo, um marido que trata bem a sua esposa, pensando em obter da esposa um tratamento bom também, na verdade ele não está tratando bem a esposa, está tratando bem a ele mesmo. A esposa é só um meio para se alcançar um fim. Então, o que Paulo diz aqui é o seguinte, o que deve motivar a nossa transformação, o que deve motivar a mudança do nosso comportamento é exatamente a graça de Deus. E aí Paulo recorda para os crentes o que é a graça de Deus, destacando 2
aspectos fundamentais da graça: a salvação e a substituição. Versículo 11, Paulo fala: porque a graça de Deus se manifestou salvadora. E no versículo 14, parte A, ele fala assim: ele se entregou por nós. Dois aspectos aqui da graça que fundamentam toda a mudança de comportamento. Primeiro, a graça, ela é salvadora. Segundo, a graça, ela é substitutiva, ou seja, Jesus nos substitui na cruz do Calvário. Esses dois aspectos são importantes porque nos dois sempre o elemento fundamental está em Cristo Jesus. Ele salva pecadores, ele substitui pecadores. Então isso é a graça. A graça, ela está completamente fora de nós mesmos. Não podemos olhar para nós mesmos ou olhar para o nosso interior à procura dessa graça. Nós temos que olhar para fora de nós mesmos. Na verdade, temos que olhar para Jesus, porque ele é de fato aquele que fez a graça, ou transformou, ou transmitiu a graça a todos os homens. E por fim, Paulo vai, depois de falar sobre a graça que muda comportamentos, o que é a graça, ele vai por fim dizer a repercussão da graça, que a graça por fim vai fazer. E aí o que ele vai dizer aqui no versículo 14, ele diz, parte B agora, ele fala assim: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, dois pontos aqui: a graça comprou um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, qual é a repercussão da graça? Não somos de nós mesmos. Toda a nossa vida deve estar sujeita a Deus. Nossa agenda, nossos gostos, nossas decisões, entre outras coisas. Por quê? Porque a graça, a repercussão final da graça é que ela remiu, comprou um povo agora que é de Deus. Como a gente gosta de dizer, a graça é de graça para nós, mas não foi de graça para Deus. Custou um alto preço para o nosso Senhor. Então, basicamente, Paulo vai trabalhar esses três elementos aqui nesse texto. Primeiro elemento é o que a graça pode fazer além de salvar, e ela ensina os homens. Falamos ali da mudança de comportamento pelos motivos que podem ser legalismo ou egoísmo. Paulo diz que o motivo para a mudança deve ser a graça. Depois Paulo recordou o que é a graça, com dois elementos, salvação e substituição. E por fim Paulo tratou da repercussão da graça. Deus comprou com a graça um povo que é exclusivamente seu. Moral da história: a graça de Deus manifesta no Evangelho de Jesus não é meramente salvação de pecados. Ela ensina o homem e transforma a partir de seus afetos. Então, o que a graça faz é mudar o nosso coração. Podemos até mudar de comportamento e continuarmos abraçados ao pecado. Acontece muito com pessoas que elas mudam, por exemplo, a maneira como tratam as outras pessoas, mas no coração abriga ódio, rancor, amargura e tudo mais. Por fora está tudo ok, mas por dentro está tudo podre. E Paulo vai dizer, a graça, ela faz exatamente o contrário. Ela muda interiormente e isso repercute no exterior das pessoas, especialmente daqueles que agora estão em Jesus. Bom, desafio do Léo aí, já para a gente ir terminando, né? Por que mudamos de comportamento? A pergunta: por que nós mudamos nosso comportamento? Lembre-se, será que mudamos por medo? Por medo de não obedecer a Deus e por fim ele nos punir severamente? Ou mudamos por egoísmo, usando as pessoas para o nosso próprio bem, usando os filhos, a esposa, os funcionários, os irmãos da igreja, qualquer outra pessoa? Então, mudamos por medo ou por egoísmo? Nenhum dos dois é a maneira bíblica e correta. A maneira que transforma os afetos é mudando por causa da graça de Deus. Eu faço isso porque Jesus morreu exatamente para que eu fosse livre desta prática, para que eu não fizesse mais isso. Então, por que eu devo amar? Porque Jesus morreu exatamente
porque ele me amou e para que eu pudesse amar pessoas também. Essa é a ideia da mudança de comportamento. Tá certo, meu povo? Vamos orar, né, gente? Chega, já falei demais. É hora de orar, é hora de orar. Vamos fazer isso. Se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, reconhecemos que estamos distantes desse ideal do Senhor, mas também reconhecemos que a Tua palavra, ela nos ensina como devemos nos comportar. Senhor, muitas vezes mudamos nosso comportamento por medo de sermos punidos ou por egoísmo, pensando em nós mesmos. Mas nessa manhã, aprendemos que a mudança de comportamento deve estar baseada na graça do Senhor. E assim, vamos ser transformados de dentro para fora. Ajuda-nos nessa tarefa, Pai, porque ela não é fácil e de tempos em tempos vamos nos desviar dela. Por isso precisamos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia nos conduzindo sempre. Essa é a minha oração, eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.